Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Marcos Landa, membro da Executiva Nacional do Movimento Nacional de Luta para a Moradia, e moro aqui em Minas Gerais, sou da Executiva Nacional. O tema de hoje que eu aproveitei para abordar será a reforma urbana, né, numa perspectiva democrática e participativa, né? Esse conceito de reforma urbana ele começou realmente a ter mais ênfase na sociedade a partir de um seminário do IAB em 1960, promovido pelo IAB, justamente na época do período da ditadura militar. Então, foi a partir desse seminário que esse conceito de reforma urbana ganhou proporção a nível nacional, né? Um dos princípios da reforma urbana é que estabelece o direito à cidade, o direito à cidadania e à cidadania, né? Também a gestão democrática da cidade e a função social da propriedade e da cidade, né? Uma leitura que a gente pode absorver da reforma urbana é justamente a verticalização dos solos e dos direitos políticos governamentais e articulados com a verticalização da cidade, uma lógica que distribui a população em espaço totalmente desigual, né? Bom, e qual é a das premissas que a gente pode abordar em relação à reforma urbana, né? Primeiro, o confronto entre a diversidade de atores sociais e agentes econômicos, né? Também a desigualdade social e territorial. A gente pode perceber aí que hoje a maioria da população mora em áreas periféricas, né? Áreas longe, áreas que nenhuma infraestrutura social. Então, enquanto aqueles que detêm o poder, detêm o dinheiro, moram nas áreas mais abastadas da cidade, as áreas mais prioritárias e áreas mais ricas, né? Uma outra das premissas que a gente pode abordar é o Estado deve garantir os direitos urbanos, coisa que não acontece no dia a dia, na conjuntura atual. E também a regulação pública da produção privada através do controle social do uso do solo. Isso é uma questão que a gente também faz um embate muito grande, a partir de que esse controle social a gente não conseguimos exercer ainda, mesmo depois de quase 40 anos de reforma urbana, né? E a gente vê que o controle social ainda está longe dos movimentos atingidos na área urbana. A cidade ainda hoje virou uma mercadoria. E depois também a função, a submissão do direito de propriedade à sua função social, né? A gente tem que ver isso com bastante atenção, coisa que nós ainda, dos movimentos, não conseguimos ainda chegar lá. Também, dentro dessas premissas, a gente pode colocar a questão, o confronto, né, entre a diversidade de atores sociais e econômicos, né? E a gente vê aí os embates nesse momento, que a gente pode até citar como exemplo a questão do despejo zero, dos confrontos entre as pessoas que precisam de morar e ocupam área, e, ao mesmo tempo, recebe aí, por parte da justiça, né, a sua reintegração de posse. A desigualdade social e territorial também é outro aspecto, que é outra premissa que a gente coloca dentro da reforma urbana, né? Aquilo que eu falei anteriormente, né? A gente tem que ter o território também para todos e para todas, coisa que a gente também ainda não conseguiu na cidade. Eu costumo dizer que a gente conseguiu o direito à cidade, mas não conseguiu ainda alcançar o direito de usufruir da cidade, né? O que eu quero dizer com isso, né? Se você pega aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Tem um código de postura nosso que não permite mesas na rua. No entanto, os empresários e os restaurantes colocam a mesa na rua, mesmo contrariando essa resolução. Isso é aceito, né? Mesmo sendo uma questão proibida. Mas se a periferia, se o morro desce para fazer uma atividade cultural no centro da cidade, ele é impedido, né? Tem que ter uma série de regulamentação, de exigências, né? De alvarás, para que isso possa ser acatado. Então, esse direito de usufruir da cidade, a gente dentro da reforma urbana, a gente não conseguiu ainda. A outra questão é que eu falei, a submissão do direito de propriedade, que a gente ainda não avançou também. Frente a isso também, graves problemas sociais existentes na cidade, né? Tanto cidades pequenas, médias e de grande porte, né? Onde a gente vê a terra
tido como mercadoria, né? Também, diante dessas enormes desigualdades sociais, né, espaciais, também nas grandes metrópoles, né? Vamos pegar o caso aí, talvez, de São Paulo, né? Onde a gente vê o conflito urbano muito grande, né? E a gente vê aí a desigualdade, né? Imperando aí na maior metrópole do nosso país, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, fazendo uma comparação da reforma urbana vezes a reforma agrária, né? Dentro dos objetivos da reforma urbana, né? É democratizar o acesso à terra, né? A propriedade e a terra urbana. A reforma agrária é a propriedade rural. Outros objetivos: diminuir as desigualdades sociais na cidade, no campo também na reforma agrária, né? Melhorar as condições de vida, também é um objetivo nosso na cidade e no campo. Também na reforma agrária é a mesma coisa. Construir instituições democráticas, né? Também nós defendemos isso tanto na cidade e no campo, né? E consolidar e ampliar o exercício da cidadania e da normatização. Na cidade, nós conseguimos aí o Estatuto da Cidade, né? E na reforma agrária, nós conseguimos aí o Estatuto da Terra. Então, porém, é um paradoxo, né? Um grande paradoxo a gente pode constatar. Os problemas sociais na cidade são mais amplos, mais abrangentes e atingem um número de pessoas, número maior de pessoas do que os problemas encontrados no campo, né? Entretanto, esses problemas sociais têm menor visibilidade política, menor presença na agenda política dos governos e menor presença na imprensa, isso no caso da cidade, né? Então, é um grande paradoxo que a gente vive. E aí é uma pergunta que se pode fazer, né? Nós vamos ficar no conformismo ou na resistência, né? Então, diante da miséria, da pobreza, das desigualdades sociais na cidade, é justo ficar calado, passivo e se omitir? É uma pergunta que a gente deixa no ar. Ou cada um tem a responsabilidade e a obrigação moral de lutar pelas bandeiras da reforma urbana em sua respectiva trincheira, tipo assim, bairro, igreja, escola, na universidade, na Câmara Municipal, nas assembleias municipais, né? Nos movimentos sociais como todo, né? Então, é uma bandeira que a gente tem que estar sempre, no dia a dia, colocando para defender e implementar a reforma urbana. Bom, a gente podia abordar também quais são os obstáculos, né, à reforma urbana que a gente vê na sociedade, no dia a dia, na conjuntura, né? São contra a reforma urbana os grandes agentes do mercado e da economia capitalista e seus políticos, que constituem uma minoria privilegiada e ainda com muito poder, né, para subordinar a terra urbana e as obras e os serviços urbanos, as administrações governamentais, enfim, a cidade, né? Também é uma busca ambiciosa, incessante, que esses empresários e a economia têm em relação ao lucro, né? Um processo de acumulação de riqueza imoral no contexto de um mar de miséria, de pobreza e externa desigualdade social. Então, esses são alguns obstáculos que a gente vê aí para implementar a reforma urbana no nosso país. E quais são as possibilidades da reforma urbana e social que a gente também pode ver como uma bandeira a ser alcançada, se luta todo dia, no dia a dia, né? A reforma urbana e social só serão possíveis com ampla e ativa autonomia, organização da participação popular e dos demais grupos sociais da sociedade por mediações diretas ou em parceria com governos democráticos ou contra, apesar de governos autoritários e elitistas comprometidos com a classe e grupos sociais dominantes. Então, existe essa possibilidade do enfrentamento também com os grupos dominantes dentro da possibilidade de reforma urbana e social no nosso país. E, finalmente, né, com a reforma urbana, a terra urbana e as obras, os serviços urbanos, as ruas, as praças, né, os parques, os bairros, as instituições governamentais da cidade e, enfim,
a própria cidade cumprirão, né, a sua função social. O que significa dizer servirão de desenvolvimento da vida plena, digna ao florescimento da cidade humana em todos os aspectos, não, e não apenas para uma minoria de privilegiados. Então, a gente vê aí que a reforma urbana como uma questão estratégica dos movimentos sociais, em particular dos movimentos populares, para a construção de uma nova sociedade, uma sociedade mais igualitária, né? Uma sociedade onde se inclua aí os oprimidos na nossa cidade. Então, fica aqui a minha fala final em relação à reforma urbana, agradecendo desde já a Perseu Abramo e a CMP, né, parceira nossa aí no dia a dia, por essa oportunidade de estar aí conversando com vocês, dialogando com vocês sobre a questão da reforma urbana. Teria muito mais outros assuntos, né, mas talvez em outras oportunidades a gente pode aprofundar um pouco mais as bandeiras estratégicas rumo à sociedade socialista.